Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado? Ou teve um pesadelo tão real que parecia estar vivendo dentro de um filme de terror? Hoje, vamos mergulhar em relatos de terror assustadores e inexplicáveis, histórias de pessoas que enfrentaram o sobrenatural de perto. Prepare-se, porque o que vem por aí vai fazer você olhar por cima do ombro e pensar duas vezes antes de apagar as luzes. Se você é corajoso o suficiente, continue assistindo. E não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder mais histórias aterrorizantes como essa. Vamos começar! A primeira coisa que percebi ao entrar na casa foi o cheiro de madeira velha e poeira. A luz do final da tarde entrava pelas cortinas rasgadas, iluminando partículas suspensas no ar. A casa era silenciosa, quase pesada. Não parecia um lugar onde alguém havia vivido por décadas, mas sim um espaço congelado no tempo. Minha tia-avó Helena sempre fora uma figura distante para mim. Eu a conhecia apenas por fotografias e histórias vagas que minha mãe contava. Quando soube que ela havia me deixado essa casa de herança, senti uma mistura de surpresa e inquietação. Porque eu passei horas desempacotando caixas e explorando os cômodos cobertos de lençóis amarelados. No escritório, encontrei uma escrivaninha de madeira escura com gavetas emperradas. Uma delas, no entanto, estava trancada. Fiquei curiosa. Não havia chaves por perto, então forcei a fechadura com um grampo de cabelo. A gaveta cedeu com um estalo seco. Dentro, havia um maço de cartas antigas amarradas com uma fita vermelha desbotada. O papel estava amarelado, as bordas frágeis e quebradiças. Por um instante, hesitei. Havia algo de íntimo e proibido em segurar aquelas cartas. Peguei a primeira e comecei a ler. Era uma declaração de amor doce e delicada, cheia de palavras apaixonadas e metáforas quase poéticas. O autor não assinará o nome, apenas uma inicial, R. Senti meu coração apertar de uma forma estranha. Fechei a carta com cuidado e olhei ao redor, como se esperasse encontrar alguém me observando. Mas, é claro, eu estava sozinha. Levei o maço comigo até o quarto onde eu dormiria. Coloquei as cartas na mesa de cabeceira e fiquei olhando para elas enquanto a noite caía lá fora. Uma parte de mim queria ler tudo de uma vez, mas outra me dizia para ir devagar. Enquanto as sombras se alongavam pelas paredes, o silêncio da casa parecia ganhar vida própria. Ouvi um rangido distante, talvez uma janela velha, talvez nada. Apaguei a luz e me deitei, mas as cartas continuavam lá, pulsando na escuridão como um segredo ansioso para ser revelado. Na manhã seguinte, acordei com o som suave da chuva batendo na janela. A casa parecia ainda mais silenciosa sob aquele véu cinzento, como se prendesse a respiração junto comigo. Preparei uma xícara de café e sentei-me na poltrona perto da janela, o maço de cartas no colo. O cheiro do papel antigo se misturava com o aroma amargo do café, e, por um momento, hesitei em abrir outra carta. Mas a curiosidade venceu. A segunda carta tinha um tom diferente. Ainda havia romantismo nas palavras, mas uma certa ansiedade começava a se infiltrar nas entrelinhas. Você pensa em mim como eu penso em você? Às vezes, fico horas parado olhando para sua janela, esperando que você perceba minha presença. Engoli em seco. A escrita era elegante, mas as palavras deixavam um gosto amargo. Quem era R? E para quem ele escrevia essas cartas? Passei para a terceira carta. Dessa vez, o tom era quase desesperado. Não consigo suportar a ideia de você falando com outro homem. O que ele tem que eu não tenho? Diga-me, por favor, porque isso está me matando por dentro. Um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei em volta, como se esperasse ver alguém no canto do cômodo. A casa estava vazia,
mas a sensação de estar sendo observada era quase palpável. Guardei as cartas de volta no maço e respirei fundo. Era apenas uma história antiga, uma correspondência de décadas atrás. Não havia motivo para me deixar levar. Levantei-me e comecei a organizar algumas caixas no corredor. Mas, enquanto empilhava os livros em uma prateleira, um som me congelou no lugar, um rangido longo vindo do andar de cima. É só o vento, murmurei para mim mesma. Mas o vento não faz passos. Esperei por mais alguns segundos, prendendo a respiração, mas o som não voltou. Fui até a escada, olhei para cima, mas tudo estava escuro. Voltei ao meu quarto e tranquei a porta. As cartas ainda estavam sobre a mesa de cabeceira, e uma sensação incômoda tomou conta de mim. Naquela noite, a última carta que li terminava com uma única frase: "Não tente fugir de mim." Na manhã seguinte, a luz fraca do sol mal conseguia atravessar as nuvens espessas. A casa parecia mais fria, como se tivesse sugado o calor durante a noite. Desci as escadas com cuidado, os degraus rangendo sob meus pés. Fui até a cozinha preparar o café, mas algo na janela chamou minha atenção. Havia marcas sutis de dedos na poeira do vidro, como se alguém tivesse tocado ali recentemente. Deve ter sido eu mesma, murmurei, tentando convencer a mim mesma. Depois do café, decidi explorar melhor a casa. A sensação de que havia algo, ou alguém, espreitando nos cantos escuros não me deixava em paz. No escritório, abri algumas gavetas e encontrei uma fotografia antiga. Minha tia-avó Helena estava ali, muito jovem, com um sorriso discreto. Ao lado dela, um homem alto, vestindo um terno bem alinhado, mas com o rosto parcialmente borrado pelo tempo. Virei a foto. Havia algo escrito no verso, uma única inicial, R. Meus dedos tremeram. O mesmo autor das cartas. Antes que pudesse refletir mais sobre isso, ouvi batidas suaves na porta da frente. Abri e encontrei uma senhora idosa, de olhos pequenos e curiosos, envolta em um chale gasto. "Você é a sobrinha de Helena, não é?" Ela perguntou com uma voz rouca. "Sim, sou Mariana. Cuidado com o que você mexe nessa casa, querida. Há coisas que devem ser deixadas no passado." Antes que eu pudesse responder, ela se virou e foi embora, deixando no ar uma sensação de alerta. Naquela noite, decidi que não leria mais nenhuma carta. Mas minha curiosidade foi mais forte. Peguei outra do maço e a abri. "Eu sei que você fica no escritório até tarde. Eu vejo você, mesmo quando você acha que está sozinha." Deixei a carta cair no chão. Uma onda de náusea tomou conta de mim. O som de passos ecoou no andar de cima mais uma vez. Longos, lentos e muito reais. Fiquei imóvel, olhando para o teto. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Subi para o quarto, tranquei a porta e me sentei na cama, com os joelhos contra o peito. A casa estava viva, e ela estava me observando. Passei a noite inteira em claro, com os olhos fixos na porta trancada. Cada rangido da casa parecia mais alto, mais próximo. Quando o céu finalmente começou a clarear, senti um alívio quase desesperado. Desci para a cozinha, mas mal consegui comer. O maço de cartas ainda estava sobre minha mesa de cabeceira, como uma presença constante e sufocante. Por mais que eu tentasse ignorá-las, algo dentro de mim me puxava de volta para aquelas palavras. Resolvi subir ao sótão. Talvez encontrasse algo que explicasse quem era o R ou que tipo de relação ele tinha com minha tia-avó Helena. A porta do sótão rangeu alto quando a empurrei. O ar era pesado, cheirando a madeira velha e mofo. A luz fraca de uma única janela iluminava caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Comecei a vasculhar as caixas. Encontrei mais fotos antigas,
algumas cartas dispersas e um diário de couro gasto. Mas algo na parede oposta chamou minha atenção. Um nome estava riscado várias vezes na madeira, como se alguém o tivesse gravado com as unhas. Rafael. Meus olhos se arregalaram. O nome estava por toda parte, repetido em tamanhos diferentes, em letras trêmulas e desesperadas. Rafael. Sussurrei para mim mesma. O nome finalmente tinha um rosto, o homem ao lado de Helena na fotografia. Peguei o diário e desci correndo para o quarto. Tranquei a porta e comecei a folhear as páginas, mas a maior parte estava desbotada ou ilegível. Uma passagem, no entanto, chamou minha atenção. Ele não aceita o fim. Ele me observa todas as noites, mesmo quando acho que estou sozinha. Rafael nunca vai embora. Senti meu estômago revirar. As cartas, os sussurros, os passos, tudo começou a fazer sentido. Rafael não era apenas um amante rejeitado. Ele era uma sombra, uma presença que se recusava a deixar esta casa. Naquele momento, ouvi novamente passos vindos do sótão. Lentos, arrastados. Levantei-me, com o diário ainda nas mãos, e olhei para a porta. Isso precisa acabar, sussurrei para mim mesma. Eu sabia que precisava descobrir toda a verdade, mesmo que isso custasse minha sanidade. A decisão de voltar ao sótão parecia inevitável. Era como se a casa respirasse ao meu redor, empurrando-me para cima, para aquele espaço onde as sombras pareciam mais densas. Subi devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. O ar frio e úmido do sótão me envolveu assim que abri a porta. A luz fraca da manhã mal conseguia dissipar as sombras nos cantos mais escuros. No centro do sótão, um espelho antigo estava encostado na parede. A moldura dourada estava rachada em alguns pontos, e o vidro refletia minha imagem de forma distorcida, como se eu não pertencesse mais ao meu próprio corpo. Me aproximei lentamente, com o coração acelerado. Foi então que vi uma palavra rabiscada no canto inferior do espelho, quase imperceptível, mas ainda assim clara. Fique. Dei um passo para trás. Meu reflexo parecia me observar com uma expressão que não era minha. Não, sussurrei, negando com a cabeça. Foi quando algo no reflexo se moveu. Por uma fração de segundo, vi um vulto parado atrás de mim, um homem alto, de expressão vazia, com olhos escuros como a noite. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém lá. Apenas caixas e sombras imóveis. Rafael, murmurei. A presença era inegável agora. Ele estava aqui, preso entre esses cômodos, entre essas paredes. Corri de volta para o quarto, batendo a porta atrás de mim e girando a chave. Minha respiração estava entrecortada e minha pele formigava. O diário estava ainda aberto na cama. Voltei algumas páginas até encontrar outra anotação. O espelho é a porta. Ele não pode atravessá-lo, mas ele pode ver. Sempre vendo. Olhei para minha mesa de cabeceira, onde as cartas ainda estavam espalhadas. Cada palavra escrita era mais um fio que me conectava a ele, mais um nó apertado ao meu redor. Se Rafael estava preso ao espelho, então havia uma saída. Talvez eu pudesse libertá-lo, ou bani-lo para sempre. Mas algo me dizia que isso não seria tão simples. Naquele instante, ouvi 3 batidas suaves na porta do meu quarto. Toque, toque, toque. E então, uma voz quase inaudível sussurrou meu nome. Mariana. Fiquei imóvel, o coração batendo forte contra o peito. As batidas na porta não paravam. Toque, toque, toque. Mas não havia ninguém do outro lado. Quem é? Minha voz soou mais fraca do que eu esperava. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. A tensão na casa aumentava a cada segundo, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Me aproximei da porta com cuidado, minha mão tremendo ao encostar na maçaneta.
Uma sensação gélida tomou conta de mim quando a toquei, mas eu precisava saber quem estava lá. Girei a chave e abri a porta com um movimento rápido, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, apenas a luz fraca do dia iluminava os móveis empoeirados. Com um suspiro de alívio, fechei a porta e voltei para o quarto, sentindo a inquietação se apoderar de mim novamente. A voz era como se eu a tivesse ouvido de dentro da própria parede. Olhei para o espelho quebrado. A imagem distorcida de mim mesma refletia uma figura atrás de mim. Não era um reflexo. Era ele, Rafael. O homem estava ali, parado, olhando para mim com uma expressão vazia, seus olhos profundos e insondáveis. Mas o mais estranho era que ele não estava no espelho. Ele estava no quarto, na minha frente. Eu queria gritar, correr, fugir, mas não conseguia. Ele estava mais real do que nunca. Seus olhos estavam fixos em mim, e a cada segundo que passava, sentia o peso de sua presença apertando minha garganta. Você não pode fugir de mim, Mariana. A voz dele foi um sussurro, como se estivesse vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Tentei me afastar, mas ele deu um passo à frente, como se o espaço ao redor fosse sua prisão, mas também seu domínio. O que você quer de mim? Consegui perguntar, minha voz trêmula. Rafael não respondeu imediatamente. Ele apenas permaneceu lá, em silêncio, como se estivesse esperando. Então, finalmente, disse: quero que você veja, que você entenda tudo o que aconteceu aqui. Você está no meu lugar agora. A casa é minha, e eu nunca deixarei você ir. De repente, senti um peso sobre os ombros, como se eu estivesse sendo puxada para algo. Uma sombra escura, fria e profunda me envolvia, e eu sabia que estava prestes a ser consumida por ela. Mas antes que pudesse reagir, ouvi uma voz distante, quase como um eco. Fique. O ar parecia ter se tornado espesso, quase impossível de respirar. Minha mente estava turva, como se a realidade estivesse se distorcendo à minha volta. Eu tentei mover as pernas, mas o corpo não respondia. A sombra que envolvia meu corpo parecia me puxar, como se a casa inteira estivesse em sintonia com Rafael. Eu estava perdida no meio daquela escuridão, sem saber onde começava a verdade e onde terminava o pesadelo. Rafael estava ali, observando cada movimento meu, esperando que eu compreendesse a profundidade do que ele dizia. Você está no meu lugar agora. Suas palavras ressoavam na minha mente como um grito abafado. Foi então que a luz fraca do dia, que havia entrado pela janela, começou a se apagar, gradualmente. Eu vi sua forma mais claramente agora, seu rosto vazio, suas mãos longas e pálidas, os olhos como dois buracos negros que me absorviam. Eu estava sendo engolida por ele, pelo peso de sua presença, pela história que ele guardava em silêncio. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? Perguntei, minha voz tremendo, mas agora com mais clareza, com mais força. Rafael deu um passo à frente, seu sorriso uma máscara de desespero. Eu não tenho mais tempo, Mariana. Eu precisava que você visse, precisava que você entendesse a minha dor. A dor que nunca morreu, que ficou presa aqui, nessa casa, nesses corredores. Ele parecia se distorcer, se esticar, como se a própria casa estivesse moldando sua forma. Eu não posso ir embora. E agora você também não pode. A luz continuou a enfraquecer, e eu senti a verdade se revelar, mais cruel e amarga do que eu poderia imaginar. Rafael não era apenas uma sombra do passado, ele era o próprio passado. Preso aqui, condenado a reviver sua própria dor e sofrimento, esperando por alguém para substituir sua presença. E agora, eu era essa pessoa. Eu não sabia como escapar, como impedir que o mesmo destino que o prendeu a ele me aprisionasse também. O peso da verdade era insuportável, mas algo dentro de mim ainda lutava.
Eu não podia deixar que ele vencesse. Há algo mais, não é? Perguntei, tentando reunir as forças que me restavam. Há algo que você quer que eu faça? Rafael sorriu, mas seu sorriso era vazio, sem esperança. Você já fez. Você já fez, Mariana. Agora, o preço está pago. O silêncio se instalou como uma nuvem densa, pesada, e eu estava à deriva em meio à escuridão que envolvia tudo ao meu redor. Rafael, ou o que restava dele, permanecia imóvel, seus olhos escuros como buracos vazios observando-me com uma intensidade desesperadora. A casa parecia pulsar com uma vida própria, cada parede, cada canto, respirando junto com ele. Eu podia sentir suas mãos invisíveis me segurando, me impedindo de escapar, mas algo em mim ainda gritava por liberdade. Não podia deixar que aquela escuridão me consumisse também. O nome dele ainda ecoava em minha mente. Rafael, um nome, uma história, uma dor imensa presa entre as paredes daquela casa. E eu agora fazia parte disso. Eu não posso ficar aqui. Não posso ser parte de sua dor. Falei, a voz falhando, mas firme. O medo ainda se enraizava em minha alma, mas a verdade já havia se revelado. Rafael era a sombra do que nunca foi resolvido. Sua dor estava entranhada na casa, e ele havia me chamado para ser a próxima vítima. Mas eu não seria. Ele se aproximou lentamente, a expressão em seu rosto já sem emoção. Era como se ele soubesse que algo estava mudando. Algo em mim. Ele não podia mais me controlar. Você não tem escolha, ele sussurrou, mas sua voz parecia agora fraca, uma fraqueza que não havia antes. Como se a própria casa começasse a rejeitá-lo. Eu olhei para o espelho, que agora estava em pedaços ao meu redor. As palavras rabiscadas haviam se desvanecido, e o vidro quebrado refletia apenas a luz do dia que voltava, dissipando a escuridão. Foi então que percebi. Ele não era mais a ameaça. Ele não tinha mais poder sobre mim. Eu tinha o controle agora. Com um impulso, corri até a porta e a abri. A luz do dia entrou como um feixe de esperança. O ar estava fresco, as sombras finalmente recuando. Lá fora, a casa parecia menos ameaçadora. Era como se a pressão que ela exercia sobre mim tivesse diminuído. Rafael ainda estava lá, mas agora ele era apenas uma lembrança distante, algo que começava a desaparecer na minha memória. Ele nunca mais teria poder sobre mim. Fechei os olhos por um momento, sentindo a brisa do exterior tocar meu rosto. Quando abri os olhos novamente, a casa atrás de mim estava vazia. Não havia mais ninguém. A dor de Rafael parecia ter sido liberada, e eu estava livre. Mas não pude deixar de pensar. Talvez ele nunca tivesse ido embora. Talvez, apenas talvez, ele estivesse esperando por alguém como eu, para lembrar sua história, para libertá-lo, mas ao mesmo tempo, para assumir seu fardo. A casa estava em silêncio agora. E eu também. Eu não queria estar ali. De fato, eu não queria estar em nenhum lugar que me lembrasse de tudo o que havia sido perdido. Mas aqui estava eu, dentro do carro, as rodas arrastando no asfalto como se também estivessem relutantes em me levar. O asilo, uma construção antiga e desgastada pelo tempo, surgiu à minha frente, com suas paredes gastas e janelas sujas. Meu coração apertou, não de saudade, mas de uma culpa que eu não conseguia afastar. Minha mãe havia morrido ali, sozinha. Eu sabia disso. Sabia também que eu tinha falhado com ela. A distância que tomei naqueles últimos anos de vida dela, aquela incapacidade de enfrentá-la, ainda me corroía. Estava tarde demais para me redimir, mas não pude evitar de me perguntar o que teria sido diferente se eu tivesse voltado antes. Se tivesse visitado com mais frequência. Mas o que me trazia de volta agora não era mais minha mãe. Não era o que restara dela.
Era o asilo, o espaço onde ela havia morrido. O lugar da minha culpa. Eu estacionei o carro e respirei fundo, tentando afastar os pensamentos. Desci, e o cheiro de desinfetante misturado com o ar mofado me invadiu, fazendo o estômago embrulhar. Olhei em volta. Tudo parecia preso ao passado. As cores apagadas das paredes, os corredores vazios e as portas que rangiam em sua abertura. Ao caminhar pelo corredor, uma figura idosa apareceu à minha frente. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas, seus cabelos finos e brancos como algodão, seu olhar perdido. Quando seus olhos se encontraram com os meus, uma leveza se espalhou por seu rosto, como se tivesse reconhecido alguém que já conhecia de outros tempos. Você voltou, disse ela com uma voz suave, quase inaudível. A maneira como falou me fez pensar que ela sabia exatamente quem eu era, embora não me lembrasse dela. Eu não a conhecia. Ou talvez conhecesse, mas não de uma maneira que eu pudesse identificar. Havia algo de familiar, mas ao mesmo tempo estranho, naquele olhar. Desculpe, senhora. Acho que se enganou, disse, mas a sensação de desconforto cresceu. Não se preocupe, querido. Eu sou sua avó. Vamos tomar um chá? Ela fez um gesto com a mão, como se eu fosse se sentar com ela para um simples momento de aconchego. Algo em seu olhar me disse que ela estava insistindo, como se não fosse uma escolha, mas algo que já tinha sido combinado. Eu não sabia o que responder. Eu não tinha mais avós. Minha mãe sempre falava da sua mãe, mas ela morreu quando eu ainda era muito jovem, e eu nunca fui próximo a ela. Mesmo assim, não pude deixar de perceber o quanto aquela mulher, que certamente não era minha avó, parecia ser uma ponte para algo que eu não queria enfrentar. Bem, talvez só um chá, então, murmurei, sentando-me ao lado dela. Ela sorriu com uma gentileza que me desconcertou. Sentamo-nos em silêncio. O momento pareceu arrastar-se como a poeira que pairava no ar. O cheiro do chá parecia irromper de algum lugar, um aroma doce que não fazia sentido em um lugar tão frio e distante de qualquer conforto. Eu olhei para ela novamente. O que era aquilo? Ela parecia tão familiar, mas, ao mesmo tempo, tão distante. Quem era aquela mulher? Não era possível que ela fosse minha avó. Eu sabia que ela não podia ser, mas de alguma forma, eu não queria afastar aquele pensamento. O que ela queria de mim? Por que insistir em algo tão simples como um chá? Ela continuou a olhar para mim com seus olhos arregalados, esperando por algo. Eu me vi preso naquele olhar, preso ao passado que tentava desesperadamente esquecer. E assim, o jogo de chá começou. O chá estava quente, fumegante, mas o sabor era insípido, sem vida, como tudo naquele lugar. Ela derramou a bebida com uma precisão que parecia meticulosa demais para ser apenas um gesto comum. Cada movimento era leve, quase cerimonial, como se aquele fosse um momento de importância indiscutível, e eu era apenas um espectador, sem escolha a não ser seguir o fluxo. Eu me lembro de quando você era pequeno. Ela começou, com a voz suave que soava como uma canção antiga, repetitiva e calma. Ela segurava a xícara com dedos finos e trêmulos, mas sua expressão era de alguém que sabia o que estava fazendo. Sabia tudo o que estava acontecendo. Você sempre foi tão quieto. Sua mãe dizia que você era sensível, como ela. Eu a observei, sem saber o que responder. Ela não parecia estar apenas falando sobre o passado, ela estava falando para mim, como se fosse uma revelação que eu deveria compreender. Algo que eu não conseguia acessar, mas que ela esperava que eu fizesse. Eu não me lembro de você, disse, tentando manter a conversa leve. Não queria soar rude, mas era difícil aceitar aquele momento surreal. Ela sorria com ternura, como se minha falta de memória fosse uma brincadeira que só ela entendia. Claro que não se lembra, querido. Você era apenas uma criança quando me viu pela última vez, ela disse, sem uma sombra de dúvida. Seus olhos estavam fixos nos meus,
como se soubesse algo que eu não sabia. Ela parecia tão segura, tão ciente. Mas eu nunca esqueci de você, nem de sua mãe. Ela sempre foi tão doce, tão bondosa, mas nunca quis que você soubesse o quanto ela sofria. Minhas mãos ficaram suadas. O nome dela, minha avó, algo tão distante da minha realidade atual, ressoava na minha mente, mas sem vínculo algum. Não havia lembrança clara, nada que conectasse aquela mulher à minha infância. Eu sabia que ela não podia ser minha avó, mas o sentimento de desconforto, como se eu estivesse em dívida com ela, persistia. Ela continuou a falar sobre minha mãe, sobre o quanto ela fora dedicada, sobre o quanto eu parecia ter me afastado. Mas suas palavras eram desconexas. Em alguns momentos, ela dizia coisas que não faziam sentido, como se estivesse misturando as lembranças com outros tempos, com outras pessoas. Havia algo de errado em tudo aquilo. Eu me sentia como se estivesse ouvindo uma história que não era minha, mas que de alguma forma eu precisava acreditar. Lembra quando você a abandonou? Ela perguntou, com uma leveza que fez meu estômago se apertar. Era uma pergunta simples, mas carregada de uma dor que eu não sabia como lidar. O que ela queria de mim? Por que me fazer reviver isso? Aquelas palavras ficaram flutuando entre nós, como uma nuvem escura que não queria dissipar. Meu rosto empalideceu, e eu desviei os olhos. Lembrei-me de quando minha mãe adoecera, de como eu estava distante. Eu tinha me convencido de que ela não precisava de mim, que o tempo havia nos afastado, que ela estava melhor sem minha presença. Mas o que eu sentia agora era uma mistura de culpa, vergonha e algo que eu não conseguia nomear. Eu não a abandonei, murmurei, minha voz falhando. Eu queria acreditar no que dizia, mas a mulher à minha frente me fazia questionar tudo o que eu pensava saber. Ela olhou para mim com um sorriso que não era de compaixão, mas de uma sabedoria silenciosa. Aquelas palavras não eram apenas acusações. Elas pareciam ser uma espécie de chave, um convite para eu olhar mais profundamente para o que estava escondido. Algo dentro de mim sabia que ela estava certa, mas eu não queria aceitar. Eu não queria admitir o quanto eu tinha falhado. O chá esfriava nas minhas mãos, mas eu não conseguia parar de beber. Havia algo de hipnótico na maneira como ela falava, na maneira como ela insistia, como se todas aquelas palavras fossem essenciais para algo maior. Algo que eu não conseguia compreender completamente. E, no entanto, não pude deixar de sentir que ela estava me guiando para uma verdade dolorosa. Uma verdade que eu não queria enfrentar. Eu sabia que o jogo de chá tinha apenas começado, mas uma parte de mim já sentia que não havia mais volta. Não havia como escapar daquilo. O silêncio após aquela última pergunta parecia se estender por horas, embora eu soubesse que não havia mais tempo para hesitar. O ambiente ao nosso redor parecia se contrair, as paredes do asilo parecendo mais próximas, os corredores mais estreitos, como se o próprio lugar estivesse ciente de nossa conversa e estivesse se preparando para algo que eu não podia controlar. Minha avó, ou a mulher que insistia ser minha avó, olhava-me com aqueles olhos que não podiam ser desmentidos. Ela sabia de algo, algo que eu ainda não queria admitir. Ainda com a xícara nas mãos, sentia o líquido morno deslizando pela minha garganta sem oferecer qualquer conforto. Não era o chá que eu havia imaginado, nem as conversas à beira da lareira que eu costumava ouvir nas histórias dos outros. Isso não era acolhedor. Era claustrofóbico. E, por algum motivo, eu sentia que cada gole que eu dava estava me arrastando para mais perto de um abismo que eu não sabia como evitar. Ela voltou a falar, mas desta vez suas palavras foram mais pausadas, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada frase. A sua mãe e eu nunca tivemos muito tempo para conversarmos, sabia? As coisas nunca foram fáceis, mas ela sempre lutou para que você tivesse uma vida tranquila. Sua voz agora tinha um tom melancólico, e ao invés de um conforto, suas palavras pareciam envolver-se com o próprio tempo, algo que o ar ao redor já não conseguia mais segurar.
Eu senti uma tensão crescente em meu peito, como se algo estivesse tentando sair. Algo que eu não queria ver. Algo do passado que eu me obriguei a esquecer. Eu não entendo o que você está dizendo. Minha voz tremia, e eu percebia que estava tentando manter o controle de algo que estava se desintegrando dentro de mim. Mas quanto mais eu tentava negar, mais a verdade parecia escorregar por entre meus dedos. Eu estava perdendo o controle, e a mulher à minha frente não parecia disposta a me dar qualquer paz. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para mim com uma expressão triste, mas também compreensiva, como se soubesse o que se passava em minha mente, como se tivesse visto outros passados se desenterrando antes. E então ela falou: "Você sempre foi bom em fugir das coisas, querido. Mas a vida não permite que você escape para sempre. As lembranças, elas nunca vão embora. Como você pensa que sua mãe se sentia quando ninguém a visitava? Você acha que ela não percebeu sua ausência? Que não sentiu cada momento em que você não estava lá para ela?" As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Cada sílaba parecia uma acusação velada, e eu não sabia o que fazer com o peso delas. Eu queria gritar. Queria defender minha escolha de ter ficado longe, de ter me distanciado, mas sabia que não havia palavras que pudessem justificar a decisão. Eu sabia que eu tinha falhado. Minha mente foi invadida por flashes rápidos de lembranças, momentos de minha infância que eu havia enterrado. A minha mãe sorrindo, mas com olhos tristes. As cartas que ela me enviava, cheias de palavras que eu nunca soubera ler por completo. A ausência de suas chamadas, as vezes em que ela tentou se comunicar comigo e eu ignorei. As desculpas vazias que nunca surgiram. Ela ainda estava ali, me observando com aquele olhar enigmático, mas eu sentia que não podia mais fugir daquilo. A cada palavra que ela dizia, algo dentro de mim cedia, como se eu estivesse desmoronando por dentro. A dor que ela mencionava, aquela que minha mãe certamente sentirá, me esmagava de uma forma que eu não havia previsto. Ela fez uma pausa, e então uma leveza se instalou em seu rosto. Algo mais familiar, algo que se assemelhava à pessoa que eu imaginava que ela fosse. Um sorriso suave, triste, mas talvez também resignado. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas é importante que saiba, querido. Sua mãe sempre teve medo de morrer sozinha. Ela me falava disso. Ela sabia que você iria se afastar. Mas o que ela mais temia, no fundo, era o que você faria com isso quando ela se fosse. Aquelas palavras soaram como um aviso, e minha garganta se apertou. Eu não sabia mais o que pensar. Estava começando a questionar tudo, até o que sabia sobre mim mesmo. Mas o mais assombroso de tudo era que a mulher à minha frente parecia saber mais sobre minha mãe, mais sobre mim, do que eu jamais soubera. "O que você está tentando dizer?" perguntei, com a voz falhando, a mente a 1000 por hora, tentando entender o que estava acontecendo. Ela olhou para mim com um leve brilho nos olhos, como se tivesse se preparado para aquele momento há muito tempo. "Você tem uma decisão a tomar, querido. E se quiser saber a verdade, vai precisar enfrentá-la. Mas lembre-se, nem toda verdade é um alívio." Com um movimento suave, ela ergueu a xícara de chá novamente, e tudo ao nosso redor pareceu se aquecer, como se o lugar tivesse se tornado um pouco mais suportável, mas ao mesmo tempo mais pesado. Era como se o tempo estivesse de volta, recuperando o que lhe pertencia. E eu não tinha mais certeza de onde estava, ou de quem realmente eu era. Eu não sabia se estava pronto para ouvir mais. As palavras de minha avó ainda estavam reverberando na minha mente, como um eco distante que não me deixava em paz. Eu tentei recuar, tentei afastar aquele pensamento, mas ela não parecia disposta a me deixar ir. Algo nela, algo em sua maneira de falar, indicava que ela tinha mais para me contar. Algo que eu não queria saber, mas que não poderia evitar. Ela olhou para mim, seus olhos cintilando com uma sabedoria que me assustava. Cada palavra que ela dizia,
Cada frase suave parecia penetrar nas camadas da minha alma, cavando mais fundo, revelando feridas que eu havia fechado há muito tempo. Mas agora, aquelas feridas estavam se reabrindo, dolorosas e abertas, como se o próprio lugar tivesse o poder de extrair da minha memória as partes mais sombrias de minha história. Você sabia, não sabia? Ela disse com um tom que eu não conseguia entender. Era uma pergunta, mas havia uma convicção por trás dela que me deixou inquieto. Sabia que sua mãe não tinha mais forças para continuar? Sabia o quanto ela sofreu, querido? Eu fechei os olhos, tentando bloquear as imagens que surgiam em minha mente. Não queria lembrar da última vez que a vi. Não queria reviver os momentos em que a ignorava, em que as palavras dela se perdiam entre as desculpas que eu nunca proferi. A verdade era que eu sabia. Eu sabia o que ela estava dizendo, sabia o quanto ela havia lutado para sobreviver. E ainda assim, eu falhei. Eu a deixei para trás. Eu não sabia que ela estava sofrendo tanto. Minha voz soou estranha, quase distante, como se eu estivesse ouvindo outro alguém falar. Eu não queria admitir isso. Não queria aceitar que eu fui o culpado por sua dor, por sua solidão. Mas, mesmo assim, ela estava me forçando a encarar a realidade. Ela suspirou, como se entendesse minha resistência. E então, com uma calma perturbadora, começou a falar de algo ainda mais sombrio. Ela sabia que você não voltaria. Sabia que, no fim, a distância entre vocês dois seria mais do que só quilômetros. Ela sabia que você a havia deixado para trás em seu coração, muito antes de sua partida. E ela temia que, quando o fim chegasse, você fosse incapaz de viver com a culpa. Eu não queria ouvir mais. Não queria que ela dissesse mais nada. Mas ela continuava, com aquela voz suave, como se tivesse um poder sobre mim, como se pudesse forçar a verdade para fora de mim. E foi isso o que aconteceu. Você fugiu, querido. Fugiu de tudo o que poderia ter sido. Fugiu do amor que ela ainda tinha por você, da dor que ela carregava sozinha, e daquilo que poderia ter sido o fim de uma história diferente. Eu queria gritar, queria fugir daquele lugar, mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia. O passado estava diante de mim, inevitável. Cada palavra dela era como uma lâmina afiada, cortando através da minha resistência, expurgando as mentiras que eu havia contado para mim mesmo. Ela olhou profundamente nos meus olhos, e eu percebi que não havia mais espaço para escapar. O que ela queria de mim era algo que eu ainda não estava pronto para dar. Mas a verdade não podia ser ignorada para sempre. Agora, querido, você precisa encarar o que aconteceu. Porque o jogo de chá não é só sobre as palavras, mas sobre o que está por trás delas. E para encontrar paz, você precisa entender o que você perdeu. Eu fiquei ali, em silêncio, com o peso de suas palavras se instalando em meu peito, como se a própria respiração fosse uma luta. A dor, o arrependimento, tudo parecia estar prestes a me consumir. E a mulher à minha frente, que agora eu sabia não ser minha avó, mas alguém que de alguma forma estava ligado ao meu próprio sofrimento, continuava a me olhar com um sorriso triste. O chá, agora frio, esfriava não apenas em minhas mãos, mas também no ar ao nosso redor. Havia algo mais. Algo que eu ainda não compreendia. E eu sabia que, quando finalmente entendesse, seria tarde demais. A verdade tinha um gosto amargo. Eu nunca imaginei que enfrentar a realidade pudesse ser tão doloroso, tão implacável. Aquelas palavras ecoavam em minha mente, cada uma mais pesada que a anterior. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era uma invenção. O que ela havia dito sobre minha mãe, sobre a distância entre nós, aquilo parecia uma condenação que eu não poderia contornar. O que eu tinha feito? O que eu tinha perdido? Ela ainda estava ali, observando-me, aguardando uma reação. Eu podia sentir o peso de seu olhar sobre mim, como se estivesse me sondando, como se ela soubesse até o que eu estava pensando antes de eu mesmo saber.
Ela esperava algo, mas eu não sabia o que. Não sabia o que ela queria que eu fizesse. Você deve estar se perguntando por que estou dizendo tudo isso, não é mesmo? Ela disse, a voz calma, quase gentil, como se estivesse guiando uma criança por um caminho desconhecido. É porque você tem uma escolha, querido. Sempre teve. Eu queria gritar. Queria questioná-la sobre como ela sabia tanto, como se estivesse manipulando minha mente, mexendo em memórias que eu preferia esquecer. Mas ao invés disso, fiquei em silêncio, observando-a. Era impossível escapar daquela conversa. Ela estava certa. Em algum nível, eu tinha uma escolha. Mas qual? O que eu deveria fazer com tudo o que ela acabará de me dizer? O que você quer de mim? Minha voz soou baixa, quebrada. Eu estava cansado de me esconder. Estava exausto de tentar entender. Mas ela não parecia disposta a me dar respostas fáceis. Ela sorriu, como se finalmente eu tivesse começado a compreender, mesmo sem dizer nada em palavras. Seu sorriso não era de felicidade, mas de compreensão profunda. Aquela mulher sabia de algo que eu não queria entender. O preço da verdade é sempre alto, querido. Você sabe disso agora. Sua mãe sabia. E você vai saber também. Aquelas palavras não eram apenas um aviso, mas uma sentença. Uma sentença que me deixava sem ar, me sufocando aos poucos. Eu sabia que havia algo mais, algo que eu ainda não estava pronto para ver. Algo que ela me diria e que mudaria tudo. Mas havia uma parte de mim que temia que, ao ouvir isso, eu não fosse mais capaz de voltar atrás. Ela levantou-se lentamente, com a elegância de alguém que sabia que o jogo estava prestes a terminar. Seus olhos nunca saíram dos meus, fixos, penetrantes, como se ela estivesse aguardando minha resposta. Venha comigo, querido. Eu mostrei o que você queria saber. Agora, vou mostrar o que você precisa ver. Eu a segui sem hesitar. O que mais eu poderia fazer? Cada passo que dava em direção à porta que ela abriu parecia ser um passo mais fundo dentro do próprio abismo. Eu sentia como se estivesse sendo arrastado para um lugar que não tinha fim. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que sabia que eu não podia mais fugir. Não importava o quanto eu tentasse, o passado já havia tomado conta do presente. O corredor escuro à nossa frente parecia infinitamente longo. As paredes, com suas marcas antigas e desconcertantes, se fechavam à medida que caminhávamos. Eu não sabia para onde ela me estava levando, mas algo me dizia que eu já sabia o que viria a seguir. A mulher, com seu semblante tranquilo e cheio de certeza, parou diante de uma porta fechada. Ela olhou para mim mais uma vez, seu olhar vazio de emoção, mas carregado de tudo o que havia acontecido até ali. Abra essa porta. O que você verá atrás dela é a última peça do quebra-cabeça. Minha mão tremia enquanto eu estendia a mão para a maçaneta. Eu sabia que não haveria mais volta. Ao abrir a porta, eu enfrentaria não só a verdade sobre minha mãe, mas a verdade sobre mim mesmo. E eu não sabia se estava preparado para encarar o que eu veria. Com um suspiro pesado, girei a maçaneta. A porta rangeu ao ser aberta, como se o próprio asilo estivesse protestando, resistindo ao que estava prestes a ser revelado. O cheiro de mofo e madeira antiga invadiu minhas narinas, mas havia algo mais ali. Algo que me deixou gelado até os ossos. Era como se a atmosfera estivesse carregada com o peso de uma história que se recusava a ser esquecida, e eu estava prestes a desenterrá-la. A mulher à minha frente não disse uma palavra, mas seu olhar transmitia mais do que 1000 frases poderiam. Ao atravessar o limiar da porta, a luz fraca de um abajur iluminava uma pequena sala. Ela era simples, despojada até de qualquer mobiliário que parecesse necessário. Mas, ao contrário do restante do asilo, havia algo ali que me fez estremecer. A sala estava congelada no tempo, e em sua simplicidade, ela exibia uma dor que eu não conseguia entender. No centro, uma mesa de madeira envelhecida,
com um diário aberto sobre ela. Suas páginas pareciam amareladas, desgastadas, e a tinta que uma vez escrevera nele já começava a se desvanecer. O cheiro de papel velho e o leve toque de poeira que cobria o livro só acentuavam o mistério que pairava no ar. A mulher fez um gesto suave com a mão, convidando-me a me aproximar da mesa. Este diário. Ela começou, mas hesitou antes de continuar. Este é o que restou da última parte da vida de sua mãe. O que você nunca soube. O que ela nunca teve coragem de te contar. Eu me aproximei da mesa, meu coração acelerado, e olhei para o diário. O medo tomou conta de mim, mas uma força invisível me empurrou para frente. Eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu já estava em uma jornada do qual não poderia mais me desvincular. Com mãos trêmulas, eu peguei o diário e comecei a folhear suas páginas. As palavras escritas eram familiares e, ao mesmo tempo, assustadoras. Havia um trecho que se repetia em várias páginas. Eu nunca fiz a escolha certa. Eu não sei como dizer a ele a verdade. Eu li isso várias vezes, cada vez mais profundamente, como se as palavras estivessem se cravando em minha alma. Mas a parte que mais me fez parar foi uma frase escrita com uma tinta mais escura, como se minha mãe tivesse escrito isso em um momento de desespero. Eu estou me afastando de tudo que me prende. Mas ele não sabe. Ele ainda não sabe. Uma onda de realizações me atingiu. Minha mãe sabia. Ela sabia que o que eu mais temia, o que ela temia, estava se concretizando. Ela estava se afastando de mim, não porque quisesse, mas porque não tinha mais forças para lutar contra o que a vida tinha feito com ela. Contra a distância que eu havia criado, com minha indiferença, com minha fuga. Cada palavra parecia me afundar mais em um abismo de arrependimento e culpa. Eu me vi impotente, vendo a vida de minha mãe se desdobrar diante de mim, e eu não pude fazer nada para mudar isso. Foi quando uma última frase, escrita com uma caligrafia mais apressada, chamou minha atenção. Quando você ler isso, espero que saiba que fiz o que pude. Não me perdoe. Não me faça sofrer de novo. As palavras estavam rasas, como se ela tivesse tentado escrever algo importante, mas a dor lhe tivesse impedido. Minha garganta ficou apertada, e eu quase não consegui respirar. Como eu pude ser tão cego? Como eu pude ter ignorado sua dor? A mulher atrás de mim permaneceu em silêncio, deixando-me processar tudo o que estava vendo, tudo o que estava sentindo. Ela sabia o peso daquilo, sabia que eu precisava encarar a verdade, por mais que isso me destruísse. Você finalmente entende, não é? Ela disse, sua voz suave, mas cheia de uma sabedoria que eu não podia contestar. Sua mãe te amou até o fim. Mas você nunca soube. E agora, querido, o único que pode decidir é você. O que fará com isso? Vai deixar essa dor te consumir ou vai encontrar uma maneira de viver com ela? Eu não tinha respostas. O que ela dizia era verdade. Eu havia falhado de tantas maneiras, e o peso daquela falha me esmagava. Eu sabia que não poderia trazer minha mãe de volta, que não podia corrigir os erros do passado. Mas o que mais restava para mim? Eu não sabia. Olhei para o diário uma última vez. As palavras que estavam ali não eram apenas um lembrete do que perdi. Eram um reflexo do que eu ainda tinha que enfrentar dentro de mim. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa estava clara. O passado já não podia mais me controlar. Eu tinha que fazer algo. Eu tinha que enfrentar o que restou. Com um suspiro pesado, fechei o diário. A mulher me observou, e eu sabia que ela estava aguardando minha decisão. Não havia mais como voltar atrás. O diário estava fechado, mas a dor continuava a me consumir. Eu sabia o que ela queria de mim, mas ainda não conseguia encontrar forças para dar esse último passo. Olhei para a mulher diante de mim. Seu sorriso era leve, quase imperceptível, mas havia um toque de ternura que fazia o medo se dissipar, mesmo que momentaneamente. O que devo fazer agora? Perguntei, minha voz falhando. Não havia mais respostas fáceis. As palavras de minha mãe, o silêncio que nos separava, tudo estava claramente diante de mim, e eu não sabia mais o que fazer com elas. Ela não respondeu de imediato. Ao invés disso, olhou para a janela,
onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo. O tempo parecia se esticar, se tornar mais denso, como se o próprio universo estivesse aguardando a minha decisão. E naquele momento, percebi que o que estava diante de mim não era apenas a história da minha mãe. Era a minha história também. A história da perda, da culpa e do perdão. Às vezes, o maior desafio não é lidar com o que foi perdido, ela falou, sua voz calma como sempre, mas sim com o que ainda podemos salvar dentro de nós mesmos. Sua mãe, em algum nível, já havia feito a sua paz. Agora é a sua vez. Eu olhei para a mesa, para o jogo de chá que ainda estava ali, como uma metáfora irônica para o que restara entre nós. Um jogo que nunca aconteceria. Mas talvez, só talvez, ainda houvesse algo que eu pudesse fazer. Algo que eu precisava fazer, não apenas para mim, mas para minha mãe, para o amor que ela me ofereceu enquanto estava aqui e que eu nunca soubera apreciar. Eu não posso mudar o passado, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Eu não posso trazer ela de volta. A mulher assentiu lentamente, sem pressa de interromper minhas palavras. Ela sabia, como eu sabia, que não havia mais como corrigir os erros cometidos. O que restava, o que ainda podia ser feito, era aprender a viver com as consequências. Você não pode mudar o passado, querido, disse ela, em um tom suave, mas com uma seriedade imutável. Mas pode mudar como lida com ele. E pode fazer escolhas que moldem o futuro. Eu olhei para o chá frio na mesa, para o vazio ao meu redor. Algo dentro de mim se acendeu. Uma ideia, uma decisão, talvez o único caminho que me restava para encontrar paz. Eu não podia trazer minha mãe de volta, mas poderia, ao menos, dar-lhe a despedida que ela nunca teve. Talvez isso fosse o suficiente. Talvez. Sem dizer mais nada, eu me levantei da mesa e fui até a janela. Lá fora, a noite começava a tomar forma, e a luz da lua iluminava a paisagem de uma maneira melancólica. O vento suave tocava meu rosto e, por um momento, eu senti como se estivesse em contato com algo maior do que eu. Algo além da dor, além da culpa. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Então, sem hesitar, eu falei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo. O peso que eu carregava, que parecia ter se acumulado por tanto tempo, começou a se dissipar. Não de forma imediata, mas gradualmente, como se eu tivesse finalmente dado o primeiro passo para me libertar de tudo o que me prendia. Não era uma cura instantânea, mas era um começo. Quando abri os olhos, a mulher já não estava mais ali. Eu não sabia se ela era real ou apenas uma manifestação de minha própria mente, uma figura criada para me ajudar a enfrentar o que eu tanto temia. Mas não importava. O que importava era que eu finalmente aceitava o que minha mãe me deixará: o amor, o arrependimento e a chance de fazer algo melhor. O chá estava frio, mas o silêncio no ar era reconfortante. Eu sabia que o que restava de minha história ainda era incerto, mas agora, por primeira vez, havia uma possibilidade de paz. O jogo de chá, finalmente, estava terminado.